Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos a mais um podcast Luas da Semana e hoje a gente vai conversar sobre a movimentação da Lua e dos astros dos dias 18 a 24 de abril. Uma semana que tem a intensidade da Lua cheia, que finaliza com a Lua minguante no signo de Aquário e que tem também a entrada do Sol no signo de Touro, tá? Trazendo pra gente muito pé no chão aí para os próximos 30 dias. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre essa semana, falar com vocês dia por dia, já pega o caderno, o mapa de vocês para fazer as anotações e qualquer dúvida já sabem, manda aqui embaixo que eu respondo vocês. Então, começando por segunda-feira, dia 18 de abril, teremos um dia com um pouco mais de lua em escorpião no céu. A lua caminha nesse signo dos graus 16 até o grau 30 e durante essa segunda-feira também teremos um aspecto aí rondando a nossa energia, que vai ser uma quadratura entre Sol, que está ainda no signo de Áries, na reta final, e Plutão, que está em Capricórnio. Então, sim, podemos sentir um pouco mais dessa intensidade, ainda mais com a lua cheia em escorpião, né? Cuidar com velocidade, cuidar com fogo, né? O Sol ainda está em Áries, tá bom? Cuidar com discussões, a forma de falar. Lembrar aqui que a gente tá com essa lua cheia em escorpião, que traz pra gente o poder de curar, mas também traz o lado mais sombrio da gente usar o poder de, às vezes, machucar o outro com alguma palavrinha. Então, ter um pouco mais de atenção com isso no dia de hoje, nessa segunda-feira, dia 18 de abril. Os aspectos formados com a Lua, eles começam ali por volta de meio-dia e meio, quando a Lua em Escorpião forma uma quadratura com Saturno em Aquário, e aí a gente pode ter o desafio associado à cobrança, né, alguma energia de cobrar muito de si, cobrar mais do outro, então respirar um pouco mais fundo aí nesse horário. Depois, na sequência, às 2 da tarde, um trígono com Netuno, às 4 da tarde, um trígono com Júpiter. Então, a tarde tende aí trazer pra gente uma energia um pouco mais fluente, um pouco mais suave. A gente consegue se conectar mais com as nossas emoções, com o sentir, né? Então, tende a fluir um pouco mais leve a tarde dessa segunda-feira. A gente fecha a energia dessa segunda-feira às 8 horas da noite, com a Lua formando um sextil com Plutão, né, que traz pra gente até um pouco da clareza do que a quadratura entre Sol e Plutão quis falar, né? Quais foram os desafios que a gente precisou movimentar, ou o que a gente sentiu de movimentar durante o dia, que no final desse dia esse sextil pode falar pra gente, é por aqui, é dessa forma, né? Lembrando que a lua cheia aconteceu no signo de Libra no dia 16, falando muito pra gente nas relações, nos relacionamentos, nas trocas, no convívio, né, entre eu e o outro. Então pode trazer muito pra gente essa lua cheia em Escorpião, o Sol em quadratura Plutão, muita clareza de quais movimentos, decisões a gente precisa tomar. E aí o fim do dia a gente pode se sentir um pouco mais preparado para isso também. A gente tem na segunda-feira ainda a Lua ficando fora de curso, de 8h54 da noite até 11h16 da noite, período que já nos convida a desacelerar, né? Principalmente porque os próximos 2 dias, com o ingresso da Lua em Sagitário, serão mais agitados. A Lua, inclusive, ingressa já em Sagitário na própria segunda-feira, por volta de 11h17. Então, se você conseguir deitar antes, dormir antes, é melhor, para você não ficar agitado e acabar dormindo muito, muito mais tarde, com essa energia sagitariana já te rondando por aí, né? Na terça-feira, teremos um dia todinho de lua em Sagitário no céu. A lua vai caminhar dos graus 1 até o grau 15. Já dá aquela conferida no seu mapa, né? Onde que a lua vai passar, por onde que ela tá te convidando aí a movimentar, a ter mais confiança. Os aspectos que a gente vai ter, na verdade, um aspecto que a gente vai ter na madrugada, às 4h30 da manhã, que vai ser essa lua em Sagitário formando uma quadratura com Marte em Peixes. Então pode ser que você tenha uns sonhos um pouco mais movimentados, que você levante durante a noite, que você acorde mais cedo, mas a gente sabe, Sagitário traz pra gente um pouco dessa movimentação, Marte também fala disso, mas pode ser através de sonhos também. Presta atenção o que vai vir pra você na madrugada dessa terça-feira. E na terça-feira, já no final do dia, às 11h25, a gente tem o ingresso do Sol no signo de Touro, por onde ele permanece nos próximos 30 dias, aí até a entrada do Sol no signo de Gêmeos no mês de maio. Então a gente tem pela frente, depois de uma energia
energia ariana, né, 30 dias de sol em Áries, falando muito em coragem, confiança, esse sol em Touro vem falar sobre a permanência, sobre a consistência. Então não adianta a gente semear, a gente colocar força em algo se a gente não for consistente naquilo, se a gente não tiver práticas diárias, se a gente não focar em crescer aquilo, em nutrir aquilo. Então é justamente o que essa temporada taurina está querendo nos trazer. Nutrição do que foi semeado, confiança, persistência em tudo aquilo que a gente iniciou na temporada ariana. E bem maravilhoso, né? A gente tem o ingresso do Sol em Touro, numa energia de Lua em Sagitário, falando justamente, vamos além, né? Para onde a gente pode mirar toda essa energia? Como que a gente pode ser consistente na construção disso? Então, gostei bastante desse ingresso de Sol em Touro com a Lua ainda em Sagitário. Na quarta-feira, dia 20 de abril, a gente tem mais um dia de Lua em Sagitário no céu. A Lua caminha nesse signo dos graus 16 a 30. 1h da manhã, forma uma quadratura com Vênus, que está em Peixes, um aspecto mais desafiador. Então, esperamos que estejamos dormindo aí, né? Para não entrar nesses atritos de excessos em alguma relação, algo nesse sentido. E aí, os próximos aspectos com a Lua acontecem no período da tarde. Lembrando, já estamos com o Sol em Touro no céu. Então, a gente tem ali 2h30 da tarde, a Lua formando um sextil com Saturno, que está em Aquário. Então, um aspecto que é fluente pra gente, para falar sobre planejamento, estruturação, organização, é um aspecto bem favorável para isso. Ali por volta de 3h30, quadratura com Netuno em Peixes, então a gente pode aí acabar entrando em alguma confusão, né? A gente tem que cuidar um pouquinho com as expectativas, com excessos, lembrar que Sagitário fala um pouco disso pra gente. Netuno às vezes cria ali toda uma imagem, um sonho, um planejamento, quando vai ver, na realidade não era bem assim, não é mesmo? Então cuidar um pouco com confusão aí por volta de 3h30 da tarde, organizar o que você tiver para fazer com mais foco, sabe? Para você não acabar criando uma imagem do que não é real para você. E ali por volta de 5h da tarde, uma nova quadratura entre a Lua em Sagitário, formada agora com Júpiter, que está no signo de Peixes. E aí a gente tem mais um pouco de atenção com excessos, com essa energia às vezes da impulsividade que pode gerar, a Lua tá cheia no céu, né? Então respirar um pouco mais fundo. Netuno e Júpiter em Peixes falam muito do nosso emocional, né? Então confiar um pouquinho mais na sua intuição, sabe? Segurar um pouquinho mais, respirar um pouquinho mais fundo também. E aí a gente vai ter a Lua fora de curso nessa quarta-feira, a partir de 17h55. Então a Lua fica fora de curso logo depois de formar as quadraturas ali com os planetas que estão em Peixes, já nos mostrando, opa, né, exagerei um pouquinho aqui, deixa eu reduzir, deixa eu diminuir o ritmo, porque na sequência tem Lua em Capricórnio, aí é mais maturidade, mais responsabilidade, né? Então tudo aquilo que a gente acabou entrando em excessos nessa quarta, a gente já é convidado aí a rever, a repensar, a desacelerar desde 5h55 da tarde, tá certo? Já na quinta-feira, dia 21 de abril, teremos o ingresso da Lua em Capricórnio, depois aí de ter ficado fora de curso por um período, 00h52, então a quinta-feira todinha capricorniana. A Lua vai caminhar do grau 0 ao grau 13, e aqui é interessante a gente prestar atenção, né? Feriado, dia 21 aqui no Brasil, né? Para quem mora no Brasil, feriado dia 21, normalmente emenda, então 21, 22, feriado, e Lua em Capricórnio, né? Então cuidar para não se cobrar, não achar que feriado tem que fazer muita coisa, cuidar com isso. Mas, por outro lado, se você gosta, né, de feriados, para finalizar algumas pendências, se você às vezes deixa para fazer no feriado a organização da sua casa, das suas gavetas, né, do que for importante, esse feriado tá maravilhoso, né? Um feriado de Lua em Capricórnio, a gente consegue se comprometer, finalizar aquilo que esteja aí em aberto, a gente consegue dar um pouco mais de foco também para isso. Então, se você quiser reservar esses dias para organização, para planejamento, tá bem maravilhoso. E aí, nessa quinta-feira, a Lua vai formar um aspecto na madrugada, às 3 da manhã, um trígono com o Sol. É um aspecto tão legal. Pena que é na madrugada, né, gente? Mas é interessante que a gente pode sentir já ao amanhecer, ao acordar, um pouco mais dessa energia. Esse trígono com o Sol fala tanto pra gente naquilo que a gente quer construir, nas nossas ideias, nos nossos projetos. Então, pode ser que você acorde na quinta-feira cheia das ideias por aí. E às 8h20 da manhã, a gente tem essa Lua em Capricórnio formando um sextil com Marte, que está em Peixes. Então, olha como isso pode até ser um reflexo, né? Marte em Peixes colocando ação nos nossos sonhos, colocando ação nos nossos desejos, e a Lua em Capricórnio nos ajudando a planejar, né? A se comprometer com isso de forma mais eficiente, de forma mais produtiva também. Então, essa quinta-feira ela tá bem produtiva, bem legal pra gente planejar algo, planejar sonhos, planejar projetos de longo prazo também. Então,
use muito essa lua em Capricórnio a seu favor. E cuidado para não cair na tendência de muita autocobrança, de cobrar demais o outro, né? Então, às vezes, a gente também pode cair nessas baixas vibrações. É estar atento, tá bom? Na sexta-feira, mais um dia que pode ser feriado para muitas pessoas, né? Aqui no Brasil a gente tem o costume de emendar quinta e sexta, então muitas pessoas podem não estar também trabalhando na sexta-feira. Olha, dia 22/4, lua em Capricórnio, então também, novamente, aquilo que eu falei para quinta-feira. Pode ser que você sinta essa necessidade de organizar alguma coisa, de colocar foco em algo, e esse dia tá muito, muito maravilhoso, só de aspectos fluentes no céu, desde 1h da manhã, trígono com Urano, 8h20 da manhã, sexto com Vênus, aí tem trígono com Mercúrio, sexto com Netuno, sexto com Júpiter. Então, assim, se vocês derem uma olhadinha aí na tela, todos os aspectos que eu coloquei, os horários, vocês podem marcar, mas só de focar que a sexta-feira, dia 22, tá cheio de aspectos fluentes, você não precisa nem se preocupar com um aspecto específico, ou pelo menos com um horário específico. Ah, esse horário tá bom, deixa eu fazer alguma coisa, porque a sexta-feira toda tá maravilhosa, né? Então, para você planejar algo, para ter comprometimento em algo, para compromissos também nas relações, então, a gente precisa finalizar isso, vamos se comprometer com isso, vamos assinar um contrato, uma coisa nesse sentido tá super legal também, lua cheia, né? Então, clareando, iluminando o que precisa ser feito. Então, assim, uma energia super, super fluente. Último dia de lua cheia, então ainda dá para aproveitar muito essa semear, né, que a lua cheia nos fala. Então, o que você está semeando, como que você pode organizar, ajustar isso. Essa sexta-feira também tá bem legal para tudo que envolve trocas, decisões, compromissos, diálogos, escrita. Então, tudo aquilo que você queira ou que você escreva, né, nessa sexta-feira tende aí a receber uma força a mais, sabe? Uma força maior de comprometimento, de disciplina. Então tá muito, muito, muito legal para isso. Sexta-feira bem boa para conversas, né? Para decisões importantes também. Então aproveitar, tá? Coloca aí um asterisco, uma iluminaçãozinha, que essa sexta-feira ela tá te dando uma forcinha a mais ainda, né? Nessa reta final de lua cheia. No sábado, a gente começa esse dia 23 de abril com a lua fora de curso, praticamente. Ela fica fora de curso de 00:52 até 2h17 da manhã, tá? Então, durante a madrugada, tudo tranquilo. Às 2h18 da manhã, ela ingressa no signo de Aquário, onde ela caminha nesse sábado dos graus 0 até o grau 12. Já pega o seu mapa aí, porque sábado é dia de lua minguante. Então, dia 23 de abril, às 8h56 da manhã, a lua vai ficar minguante no grau 3 de Aquário. Aí é legal, né, pra gente relembrar aqui. A gente tá numa lunação ainda ariana, a lua ficou nova em Áries no dia 1º de abril, junto com Quiron, então falando que seria uma lunação de muitas curas. A gente teve lua crescente depois em signo cardinal, lua cheia em signo cardinal e agora uma lua minguante em um signo fixo, que é Aquário, porque o Sol já foi para Touro, que é um signo fixo. Então o que a gente entende disso tudo? Lua nova, lua crescente, lua cheia trazendo inícios, né? O que a gente queria iniciar. A lua minguante já fala naquilo que a gente precisa intencionar para se manter forte em alguma decisão, certo? Então, essa lua minguante em Aquário pode ser um convite para que a gente libere ideias que já não estão fluindo com o nosso novo eu, com as nossas novas manifestações. Lembrar que Aquário é romper, né? Buscar o que é novo, é buscar o que é mais autêntico, aquilo que está mais alinhado com a sua verdade. Então, essa lua minguante pode ser justamente um convite de liberação de tudo aquilo que não seja mais você, que não esteja mais alinhado com o que você está construindo, né? Com quem você quer ser a partir de agora. Então pode ser algo muito voltado para essa liberação de pensamentos mais fixos, né? De ideias mais rígidas, tá? Um convite muito voltado para isso. Também uma lua minguante para que a gente desapegue de tudo aquilo que não está nos permitindo ser aquilo que a gente quer ser, né? Então desapegar de questões físicas, emocionais, de padrões, pessoas, né? Então o que você sente que está precisando soltar, liberar, para curar a sua individualidade, né? Para você ser mais você mesma. Quiron em Áries, tá bom? Então prestem um pouquinho atenção a isso tudo, né? Prestem atenção o que você está sendo convidada a soltar depois de toda a energia de lua cheia durante quase toda a semana. Então pega toda essa clareza, pega o que precisa ser solto e começa a liberar de pouquinho em pouquinho. E falando da energia do dia, o sábado, dia 23, vai ser todinho aquariano, né? E Aquário fala muito pra gente não inovar, não fazer diferente.
no fazer o novo, né? Então, o que você está sentindo que está sendo convidada a fazer pela primeira vez, né? Então, isso também pode ser um grande convite dessa lua minguante. O que você precisa soltar para soltar esse medo, né, de fazer algo pela primeira vez? Então, pensar um pouquinho sobre isso também. Sabadão aí de muitas reflexões, de muitas liberações, de muitos desapegos. E aí fechamos a semana com o domingo, dia 24 de abril, com a lua em aquário no céu, caminhando dos graus 13 a 26, um dia quase todo aí de lua em aquário no céu. Mercúrio vai formar durante esse domingo uma quadratura a Saturno, então olha aí as opiniões muito rígidas, hein, que não estão te permitindo fluir. Lembrar que a gente falou ali da lua minguante em aquário, que a gente tá precisando soltar algo. Muitas vezes Mercúrio em quadratura a Saturno é algum desafio de repressão, né, de segurança, de controle. Pode acontecer um pouquinho disso, prestar atenção quais movimentos estão sendo pedidos para serem gerados, né? A gente tem também no domingo o Mercúrio formando um sexto a Netuno, né? Então esse aspecto é fluente, é um aspecto de uma habilidade para a gente se comunicar através da nossa intuição. Então sair um pouco do racional, talvez esse também seja um convite desse domingão. Às 3 da manhã a gente tem a Lua em Aquário formando uma quadratura a Urano, e às 8 da noite a Lua em Aquário forma uma conjunção, ou seja, ela encontra Saturno em Aquário e junto com esse Saturno forma uma quadratura a Mercúrio. Então ali por volta de 8 horas da noite, cuidar com a internet, hein? Cuidar para não entrar na internet, querer discutir, querer brigar, cuidar às vezes com opiniões que venham fixas para você, de alguns padrões, de algumas crenças, né? Até opiniões mais tradicionais, ó, Saturno aí, que a gente às vezes sinta, eu não concordo com isso, vai querer expressar. Cuidar com isso, né? Presta atenção, o que você está precisando liberar, então? Essa opinião não faz sentido para mim? Então, o que essas pessoas ainda fazem no meu ciclo, né? Ou o que esse grupo, o que essa pessoa que eu sigo ainda tá fazendo aqui? Começa a soltar, aproveita a lua minguante, ó, para você se afastar e não para você questionar aquilo, brigar por aquilo, que isso pode gerar só mais atrito para você mesma, mais cansaço mental para você mesma, tá? E aí a gente tem nesse domingo a lua ficando fora de curso a partir de 21h33, 9h30 da noite. Então já um convite, domingão, desacelerando, 9h30, já diminui o ritmo, que aí a gente tem um início de semana com lua em peixes, depois a gente fala mais sobre isso, mas vai ser mais leve pra gente encerrar, finalizar a alunação ariana na próxima semana e já se preparar, porque na próxima semana tem eclipse solar. Então, olha como toda essa energia dessa lua minguante já é um aviso do que vem por aí no eclipse, né? Solte ideias rígidas, fixas, que muitas vezes não te permitem ver com clareza o que você quer construir para si própria, né? Então, reflita um pouquinho sobre isso, aproveite essa reta final pré-eclipse solar, tá bom? Tô avisando, hein? Eclipse solar vem para que a gente nutra, inicie projetos e não tem como iniciar se não tem espaço para o novo. Então, solta, libera o que precisar ser liberado pra gente ter uma próxima semana, com eclipse solar, de muito espaço para coisas novas serem construídas, tá certo, gente? Bom, espero que vocês tenham se conectado mais com a energia dessa semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem pra mim, que a gente se encontra semana que vem. Não percam, hein? Semana que vem tem eclipse solar. A gente conversa mais aqui no podcast Luas da Semana. Super beijo pra vocês e até mais!